Fala galera, tudo bem? Então, essa semana subiu nas redes sociais uma hashtag chamada Vidas Negras Importam. Então a aula hoje é de história e a gente vai falar sobre a história da capoeira no Brasil. Por que isso? Porque quanto mais a gente se informa a respeito da nossa história, quanto mais a gente informa as pessoas sobre a nossa história, a gente espera que o racismo diminua, que o preconceito diminua. A capoeira, ela sofre muito preconceito. Então a gente vai falar hoje sobre a capoeira, a gente vai ver o que é a capoeira, qual é a história da capoeira no Brasil, e quão legal é esse esporte, como esse esporte pode mudar a vida das pessoas. Para isso, a gente chamou 3 pessoas para explicar muito melhor isso para vocês, tá bom? Prestem atenção aí. Fala pessoal, tudo bem? Sou o Fábio Carvalho, professor de História. A gente vai falar um pouquinho sobre a história da capoeira. Bom, não tem como dizer que a capoeira surgiu num determinado lugar, numa determinada época, mas é razoável a gente pensar que a capoeira ela vai se formar ali mais ou menos pelos séculos 17, 18, a partir do momento que os africanos vão começar a se estabelecer no Brasil. Vamos lá, os portugueses eles chegam ao Brasil em 1500 como conquistadores, e aí eles vão utilizar a mão de obra escrava africana nas lavouras, no trabalho das cidades. Mas esses povos africanos vão trazer para o Brasil muito da sua cultura. Então, os povos bantus, que foram um dos vários povos trazidos da África para cá, que viviam ali mais ou menos onde é hoje Camarões, até o sul da África, eles vão trazer muitos elementos que vão formar o que a gente conhece como capoeira. Bom, duas ideias, né? De onde vem o nome capoeira? Talvez tenha vindo de um pássaro, talvez tenha vindo da região onde se praticava, né? A capoeira ela era jogada em terreiros, lugares de mato baixo, né? Tanto que capoeira em Tupi-Guarani significa mato ralo. E como ela teria surgido? Tem duas explicações. Algumas pessoas acreditam que a luta era jogada na senzala, mas aí para despistar os senhores que podiam achar esquisito os africanos treinando luta, porque eles podiam se revoltar contra eles fingiam que era uma dança. E aí eles não eram proibidos de jogar ou não eram punidos por jogar. Outros já dizem que a capoeira pode ter se desenvolvido já como luta para a proteção dos quilombos, que era onde os negros que fugiam das senzalas, né, que fugiam da escravidão, se reuniam. Então eles formavam grupos de capoeiristas exatamente para proteger caso alguém tentasse uma invasão, alguém tentasse destruir o terreiro. É a partir de 1880 que a capoeira vai começar a se desenvolver como a gente conhece hoje. Muitos africanos, né, muitos, aliás, escravizados, que vão sair do interior, né, do Nordeste, ou que vão sair de outras regiões aqui mesmo do estado do Rio, vão se juntar nas grandes cidades do país. E a partir de 1888, quando a escravidão é proibida, eles vão tentar se encontrar em determinados trabalhos. Alguns vão conseguir trabalhar como empregadas, como ajudantes, como camelôs, outros não vão conseguir trabalho. E aí vão utilizar a habilidade deles na luta para conseguir trabalho, para conseguir dinheiro. Então era muito comum que maltas, que era o nome que se dava aos grupos de capoeiristas, começassem a se formar nas grandes cidades do Brasil. Inclusive, muitos políticos pagavam pela proteção desses capoeiristas. Os melhores capoeiristas recebiam dinheiro. Então a capoeira ela começou a ser ligada ao mundo meio de marginalização, de violência gratuita e tal, e a capoeira foi proibida em 1890. Cara, vocês sabiam que dava prisão jogar capoeira? Até 6 meses de prisão. Olha só. Bom, isso vai mudar a partir dos anos 40, 1940. A capoeira ela vai se dividir em 2 grupos, que permanecem até hoje, basicamente, que são o da capoeira regional, que é uma capoeira mais raiz, é uma capoeira muito próxima do que se fazia lá muito antigamente, que é ligada a um mestre muito famoso chamado Mestre Pastinha, e a capoeira regional, que vai ser ligada a um outro mestre muito importante, foi o Mestre Bimba.
O mestre Bimba ele vai transformar a capoeira numa arte marcial reconhecida. Ele vai criar academias, vai instituir alguns rituais, ele vai cobrar alguma conduta dos praticantes, por exemplo, o capoeirista, né, não vai poder ficar mais brigando na rua, né, ele só vai brigar dentro de competições, então dentro de regras e tal. O mestre Bimba, criador dessa capoeira que a gente chama de regional, ele vai fazer uma exibição para o presidente Getúlio Vargas. O presidente Getúlio Vargas, então, acha aquilo tão legal, tão maravilhoso, tão dentro daquela ideia que ele tinha de ser nacionalista, né, de valorizar a cultura nacional, ele vai acabar permitindo que a capoeira seja praticada livremente. Então, ele vai acabar com a punição para os capoeiristas. Então, a partir do fim dessa proibição, a capoeira começa a se desenvolver e hoje a capoeira é patrimônio cultural da humanidade. É praticada em diversas partes do mundo, né? E os mestres brasileiros são reconhecidos como os melhores. Bom, isso aí, galera. É uma breve ideia do que é a capoeira, da história da capoeira. Espero que tenha sido útil. Falou? Forte abraço para vocês. Até! Boa noite, gente. Então, pediu para eu me contar um pouquinho da minha história, né? Uma professora aí do colégio, para fazer um trabalho e minha história na capoeira, né? Eu comecei na capoeira com 12 anos, né? Eu tinha sofrido um acidente de caminhão, fui atropelado, e aí tive uma fratura na perna. E o médico disse que teve 2 centímetros de diferença de uma perna para outra. O médico disse que seria bom eu fazer a capoeira, que ia compensar essa diferença entre uma perna e outra. E aí eu entrei para a capoeira, contra até a vontade da minha mãe, que minha mãe era evangélica, não gostava, achava que tinha a ver e não tinha nada a ver. E aí tinha esse preconceito antigamente. E aí eu comecei a treinar a capoeira, fui treinando, com 2 anos, mais ou menos que eu já treinava, eu comecei a dar aula. E aí eu vi que era a minha profissão, que eu queria viver da arte da capoeira. Hoje em dia eu vivo de capoeira, eu dou aula no terceiro BI, né? Terceiro BI não, 12º Batalhão de Niterói. Dou aula em várias escolas, dou aula em 12 escolas e tenho um trabalho grande, tanto no Rio quanto em Niterói. Faço parte da Badá Capoeira, sou aluno do Mestre Camisa e meu nome é Chocolate. Dentro da capoeira eu sou conhecido como Chocolate. Tá bom? Esse é um resumozinho da minha história dentro da capoeira, e a capoeira me ajudou para não entrar para criminalidade, me ajudou para não ter mais companhias, me ajudou a estudar, me ajudou a entrar na faculdade. Eu entrei na faculdade através da capoeira. Hoje em dia eu tenho minha casa própria através da capoeira, tenho meu carro, tenho minha moto, tudo isso conquistado com a capoeira. Tá bom? Então, para quem um dia pensa em ser um capoeirista, ser um profissional de capoeira, eu indico a arte e indico até para que a pessoa tenha uma outra perspectiva de vida que a capoeira vem mostrar com a cultura dela, tá bom? E fazendo parte da Capoeira, que é a maior entidade em capoeira do mundo, tá bom? Tem mais de 26 países, é um grupo muito grande, mais de 100 mil integrantes, tá bom? E a gente faz parte desse universo aí da capoeira. Espero que vocês tenham gostado e um abraço e obrigado pela oportunidade de contar um pouco da minha história. Fiquem com Deus. Um abraço. Boa noite, meu nome é Márcio da Silva Campos, contramestre Ratinho, faço parte da Associação Grupo de Capoeira Besoura. E falar só um pouquinho da nossa cultura afro-brasileira, que se chama capoeira, né? Foi uma luta misturada com dança, foi desenvolvida no Brasil, né? A herança dos negros escravos das senzalas que praticavam, né? E estou falando um pouquinho do meu projeto que eu tenho dentro de comunidades carentes, vamos levando por aí afora, entendeu? Tirando um pouco do foco das criançadas, da marginalidade, e assim a gente vai dando continuidade dentro de escolas também municipais, entendeu? Dou aula de capoeira também dentro do Colégio Mendes Viana, e vou levando essa cultura brasileira por aí afora, que hoje em dia é muito praticada por toda a classe social, entendeu? Uma luta misturada com dança que era praticada só com negros, né? Muito discriminada, porque falava, capoeira só quem faz é malandro, é negro fujão. Não, hoje em dia
toda classe social faz capoeira, todo país tem a capoeira. E por aí afora a gente vamos ensinando, vamos se dedicando à nossa arte brasileira, que foi inventada pelos negros, né? E a gente vai dando continuidade o que eles deixaram para a gente, a nossa cultura brasileira, que aí se chama a capoeira. Peço muito obrigado, ok, galera? Tamo junto e vamos nessa caminhada. E você, gostou? Espero que tenham gostado, espero que tenha ajudado a diminuir o preconceito com a capoeira. Menos uma coisa da história negra para a gente ter preconceito, raiva, discriminação, certo? Compartilha, mostra para a galera toda, coloca aqui nos comentários sua experiência com capoeira, faz um vídeo com os golpes que você sabe fazer. Compartilhe isso aí, a nossa escola precisa de menos preconceito, o nosso mundo precisa de menos preconceito, tá bom? Beijão, tchau!